Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. Eu sou a missionária Ivailza Marques. Nós estamos lendo e meditando o Evangelho segundo escreveu Mateus. E nós já estamos hoje no capítulo de número 9. Que bom que você está aqui acompanhando essa leitura desse livro, desse Evangelho tão lindo, onde nós vamos a cada dia nos alimentando com essa porção maravilhosa da palavra de Deus. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e não pula esse vídeo não, fica aí, vamos lendo esse capítulo, vamos nos alimentando, você já pode deixar o seu gostei, você já pode compartilhar, mandar para os seus grupos, se não é inscrito, se inscrever e ativar o sininho das notificações, deixar seu comentário que é muito bom, mas o que você não pode perder a oração do final desse vídeo, tá bom assim? Posso contar com você? Então vamos lá. Vamos ler o capítulo de número 9 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Desculpa. Que tem o título aqui na minha Bíblia, O Paralítico de Cafarnaum. E entrando no barco, lembra que Jesus, no capítulo de número 8, Jesus manda que a multidão vá para o outro lado e ele vai lá. E quando ele chega, ele entra lá, a história dos endemoniados gadarenos, e aquele povo pede que Jesus se retire dali. E aí aqui continua o capítulo 9. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado, quem? Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam.
Dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguia-o, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, chamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhe: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Esse é o final do capítulo de número 9, que é a nossa meditação no dia de hoje. O que é que nós encontramos aqui? Jesus continua fazendo milagres. Jesus continua mostrando o seu grande amor e o seu poder. Enquanto as pessoas que necessitavam se chegavam para ele, Jesus ia dando a resposta. E eu fico assim encantada com esses relatos. O que mais a gente ouve é a pregação sobre a mulher do fluxo de sangue, mas olha quanta coisa veio antes. Olha o chamado do próprio Mateus. Olha como Jesus foi afrontado quando disseram: ele se senta com seus discípulos, junto com publicanos, com pecadores. E a resposta de Jesus, ela é fantástica. Ele diz: o médico não vem eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E aí Jesus continua. Quando chegam para ele e dizem assim: ah, mas os discípulos de João vivem jejuando. E por que os seus não jejuam? Ele explica: não. Para que enquanto o noivo está jejuar? Não, quando for embora que eles começam a jejuar. Era como se Jesus estivesse dizendo: eles estão aproveitando estarem com o noivo. E aí, quando chega aqui, que aquele chefe chega e diz assim: a minha filha faleceu agora mesmo, mas olha a fé que aquele homem possui. Impõe-lhe a sua mão que ela vai viver. E no caminho disso aí, Jesus não bota desculpa, não bota empecilho, não quer testar a fé daquele homem. Jesus já sabe o tamanho da fé daquele pai. Mas no caminho tem uma mulher que está desesperada e ela tem uma fé
também muito grande, e ela tem a certeza de que ela não precisa nem falar com Jesus, ela não precisa nem abraçar Jesus, não, basta tocar na orla da sua veste e ela vai ficar curada. Isso acontece. Isso é maravilhoso a gente ir vendo essa coisa. E como se não bastasse todos esses milagres, encontra 2 cegos e um mudo. E Jesus cura aquelas pessoas, liberta aquelas pessoas. E Jesus, ele vai percorrendo todas as cidades e aldeias. É uma viagem missionária, olha que coisa maravilhosa. Onde Jesus vai ensinando, fazendo milagres, fazendo bem. E isso é maravilhoso, a gente continuar lendo, meditando, estudando, conhecendo. Que às vezes a gente diz, eu já li tanto esse Evangelho de Mateus, mas pode ler de novo, você vai encontrar preciosidades aqui. E aí Jesus, a partir do versículo 35 diz, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Todos que se chegavam a Jesus eram abençoados, eram curados, tinham as suas vidas renovadas. E hoje não é diferente. Quanto mais nos chegamos para Jesus, mais a nossa vida é transformada, mais a nossa vida é abençoada, mas nós somos cheios da bondade de Deus, porque Jesus continua o mesmo, Ele continua fazendo milagre, Ele continua respondendo. Basta que nossa fé seja acrescentada. Vamos cuidar, vamos ter mais fé, vamos confiar no Senhor e continuar obedecendo a palavra de Deus. E aí, Jesus diz, então disse aos seus discípulos, versículo 37, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Olha só que palavra linda, que conselho lindo. Peçam ao Senhor da seara que mande ceifeiros. É um dever nosso. Jesus ensinou isso. Jesus orientou a isso. Então vamos continuar buscando a Deus e pedindo que o Senhor envie mais ceifeiros, envie missionários ao campo missionário. E vamos continuar pregando a palavra de Deus, esse evangelho maravilhoso que nos enche de alegria. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. E agora nós vamos orar a esse Senhor que faz milagre. Esse Senhor que fez milagre no passado e que faz no presente. Se você tem um pedido de oração, faça agora. Se você tem um pedido ao Senhor, ore agora nessa oração. Se você tem um pedido a mandar no comentário, faça também. Eu vou te ajudar em oração. Vamos juntos nos unir agora e pedir ao Senhor a bênção dele sobre a nossa vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Te suplicar, Senhor, a tua bênção, uma bênção especial no dia de hoje em favor de cada um que está comigo nesse Manhã com Palavra. Senhor, estenda as tuas mãos sobre nós. Senhor, nós lemos esse capítulo 9 no dia de hoje e vimos quantos milagres tu realizaste. Quantas pessoas foram libertas, quantas pessoas ficaram saudáveis, tiveram as suas vidas transformadas. E nós te pedimos nessa hora, Senhor, quantas pessoas estão agora necessitando e pedindo a Ti um milagre, uma resposta. Senhor, Tu és o Deus que ouve e o Deus que responde. Eu te peço, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, atende as nossas orações, atende os nossos pedidos, conforme a Tua vontade perfeita, Senhor. Continua conosco, nos dá um dia maravilhoso na Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a sua família. E até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Deus te abençoe.